De volta para falarmos agora da competência privativa da Câmara dos Deputados, o artigo 51 da Constituição da República, uma questão recorrente em inúmeros concursos, principalmente os incisos 1º e o inciso 2º, tá? De cara, o mais importante, 90% das questões envolvem o inciso 1º, a competência da Câmara dos Deputados para autorizar a instauração de processo contra o presidente da República, o vice-presidente e os ministros de Estado. Uma autorização por 2/3. Atenção, o ponto mais importante do artigo 51. Compete privativamente à Câmara dos Deputados, inciso 1º, autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado, tá? Então atenção, ó. Falei de crime comum, falei de crime de responsabilidade praticado pelo presidente, praticado pelo vice-presidente, por ministros de Estado, tá? Eu tenho que ter uma autorização da Câmara dos Deputados para a instauração do processo, tá? Caso famoso no Brasil, Fernando Collor de Mello, então presidente da República, em 1992, sofreu o seu impeachment. Antes do impeachment, que foi o julgamento do Senado em si pelo crime de responsabilidade, quem que autorizou a instauração do processo contra o então presidente Fernando Collor de Mello? Câmara dos Deputados. Ou seja, nós já tivemos, né, não uma única vez, inclusive, tá? O exercício dessa competência privativa da Câmara dos Deputados. Então não se esqueçam, tá? É competência privativa da Câmara autorizar por 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. O importante é perceber o seguinte, ó, não é competência da Câmara julgar. Se o presidente da República comete crime comum, quem vai julgar o presidente da República no crime comum é o Supremo Tribunal Federal. Se o presidente da República comete crime de responsabilidade, quem vai julgar é o Senado Federal, tá? Agora, quem que vai autorizar a instauração do processo? A Câmara dos Deputados. Aqui sempre é bom a gente esquematizar, relembrar, inclusive, as aulas referentes ao Poder Judiciário, né? Quem já assistiu a parte do Poder Judiciário sabe desse esqueminha aqui, ó. Se eu tenho presidente mais vice, presidente mais vice-presidente cometeu crime comum. Opa, crime comum cometido pelo presidente da República, competência do STF fazer o julgamento. Presidente mais vice cometeu crime de responsabilidade. Quando eu tenho crime de responsabilidade, a competência de julgamento é do Senado Federal, tá? Só que em ambas as situações, quem que vai autorizar por 2/3, atenção, 2/3 de seus membros a instauração de processo contra o presidente ou contra o vice-presidente da República, seja no crime comum, seja no crime de responsabilidade? A Câmara dos Deputados, tá? Então, o artigo 51, inciso 1º. Professor, e os ministros de Estado? Ministro de Estado eu não coloquei aqui em conjunto com o presidente e com o vice, porque a gente tem que lembrar de uma pegadinha prevista lá na competência do Supremo Tribunal Federal, tá? Ó, se eu falo de ministros de Estado, e não só os ministros de Estado, mas também, né, os comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, né? Enfim, né? Os comandantes aí, né? O comandante maior, sempre lembrando, né? Da Marinha, do Exército, da Aeronáutica. Se eles cometem crime comum, a competência para o julgamento do crime comum é do Supremo Tribunal Federal. Se eles cometem crime de responsabilidade, a competência para o julgamento do crime de responsabilidade pode ser do Senado. Por que eu falo pode ser do Senado? Porque só vai ser do Senado, a gente vai ver isso mais à frente, se o crime for conexo, tá? Quando ele é conexo com presidente ou vice-presidente
presidente da República. Então, somente quando for conexo com o presidente ou com o vice-presidente da República é que o crime de responsabilidade cometido pelo ministro de Estado ou pelos comandantes da Marinha, do Exército, da Aeronáutica vai ser competência do Senado Federal. Se o crime de responsabilidade é, entre aspas, tá, praticado aqui, ó, sozinho, o sozinho quer dizer sem a participação do presidente, do vice-presidente da República, tá? Aí a competência é do Senado Federal. Isso está na aula referente ao artigo 102, inciso 1º, a linha C. Eu só estou aproveitando, mais uma vez, reforçando o conteúdo, tá? Atenção, ó, ministro de Estado, comandante da Marinha, do Exército e da Aeronáutica. Crime comum, competência do Supremo Tribunal Federal. Crime de responsabilidade, depende. Opa, se o crime foi, entre aspas, sozinho, sem a participação do presidente ou do vice-presidente da República, competência do Supremo Tribunal Federal. Se foi com a participação do presidente ou do vice-presidente da República, aí eu tenho a competência do Senado. Basta observar, ó, o artigo 52, inciso 1º. O que traz o artigo 52, inciso 1º da Constituição da República? Ó, compete privativamente ao Senado Federal. Inciso 1º. Processar e julgar o presidente e o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, que nós vimos anteriormente, eu comentei anteriormente com vocês, tá? Bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza, responsabilidade, conexos com aqueles. Então, quando for conexo com o presidente ou com o vice, competência de julgamento do crime de responsabilidade é do Senado. Quando o crime de responsabilidade for sem a participação do presidente ou do vice, a competência vai ser do Supremo Tribunal Federal. Mais uma vez, ó, a competência de julgamento pode ser do Supremo ou do Senado, mas quem tem a competência de autorizar a instauração do processo contra o ministro de Estado? Competência da Câmara dos Deputados. Artigo 51, inciso 1º, tá? Muito comum isso, o examinador comparar o 51, inciso 1º, com o 52, inciso 1º e também, tá? Atenção, ó, lá na competência do Supremo Tribunal Federal, o artigo 102, inciso 1º, a linha C da Constituição, tá? Depois não digam que eu não avisei, uma questão é realmente importante quando eu tenho cobrança de competências na Constituição da República, tá? Foco no 51, inciso 1º. Inciso 2º, que nós já vimos, né? Proceder à tomada de contas do presidente da República, quando não apresentadas ao Congresso Nacional, dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa, tá? Inicialmente, uma competência exclusiva do Congresso, fazer a tomada de contas anual do presidente da República. Se ele não apresenta as contas dentro de 60 dias após o início da sessão legislativa, nós temos então uma competência privativa da Câmara, tá? É sempre importante compararmos o 51, inciso 2º, com o 49, inciso 9º, isso mesmo, né? Ó, 49, inciso 9º, comparando ele com o 51, inciso 2º, nós já vimos isso. Inciso 3º, uma competência óbvia, né? Privativa da Câmara dos Deputados. Elaborar seu regimento interno. O regimento interno da Câmara dos Deputados é elaborado pela própria Câmara dos Deputados, uma competência privativa óbvia da Câmara dos Deputados. Inciso 4º, importante para quem se prepara para concursos da Câmara dos Deputados. É competência privativa da Câmara dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva remuneração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, tá? Então, estou falando da organização interna da Câmara dos Deputados. Muito do que está disposto, né? Possível aqui, né, previsto no inciso 4º, vai estar dentro do regimento interno da própria Câmara, vai estar no inciso 3º aí, né, na tradução do inciso 3º, que é o próprio regimento interno em si, tá? E no inciso 5º, que a gente vai estudar mais detalhadamente lá no artigo 89, eleger membros do Conselho da República, nos termos do artigo 89, inciso 7º, tá? Então, a eleição dos membros, tá, que representam a Câmara dos Deputados no Conselho da República, competência privativa da Câmara. A escolha dos dois cidadãos que a Câmara dos Deputados pode indicar para o Conselho da República, competência privativa da Câmara. Nós vamos estudar o Conselho da República nas aulas referentes ao Poder Executivo.
lá no 89, inciso 7º, sobretudo, que são as indicações dos cidadãos, tá? Que podem compor o Conselho da República, ok? Bem, com isso, a gente finaliza o artigo 51, as competências privativas da Câmara dos Deputados. Atenção ao artigo 51, inciso 1º, é o campeão de incidências em termos, em termos de concursos públicos, ok? Obrigado, até o nosso próximo vídeo, então, tratando do artigo 52 da competência privativa do Senado Federal.